Bom, quem ainda não abriu a câmera pode abrir, se desejar, fique à vontade. Obrigada. Muita emoção, né? Bom, vamos dar início agora ao nosso bate-papo com a Carolina Rocha, a Dandara Suburbana, maravilhosa. E com a gente tem a Sheila Martins e o Adésio Ambrósio, nossos tradutores que estão fazendo a tradução simultânea em Libras. Então, tinha uma mensagem, logo assim que terminou, quem quiser ter acesso à janela deles, só acessar o comando PIN, tá? É isso. Então, vou chamar aqui para poder trocar com a gente sobre esse trabalho lindo que ela faz, né? Pegando a escrevivência como um instrumento de cura e tem um poder de acolher, de potencializar tantas mulheres incríveis. E eu sou muito honrada de ter encontrado no meu caminho, de ter esbarrado com Carolina Rocha, da Dandara Suburbana. Um prazerzão tê-la aqui com a gente. Oi, gente. Boa noite a todas, todos, todas. Damiana me emocionou. Ai, meu Deus. Ai, olhos d'água, né? Águas profundas. Inquisição. Ao poeta que nos nega. Enquanto a Inquisição interroga a minha existência e nega o negrume do meu corpo letra, na semântica da minha escrita, prossigo. Assunto, não mais o assunto dessas vagas e dissentidas falas. Prossigo e persigo outras falas, aquelas ainda úmidas, vozes afogadas da viagem negreira. E, apesar de minha fala hoje desnudar-se no cálido e esperançoso sol de terras Brasis, onde nasci, o gesto de meu corpo escrita levanta em suas lembranças esmaecidas imagens de um útero primeiro. Por isso, prossigo, persigo acalentando nessa escrevivência não a efígie de brancos brasões, sim o secular senso de invisíveis e negros queloides, selo originário de um perdido e sempre reinventado clã. Conceição Evaristo. Maravilhosa. Axé para nós, em busca desse selo perdido e sempre reinventado clã, né? Muito emocionante estar aqui com vocês, Daviana, Tati, Renato, Luciana, Dai. Muito emocionante estar aqui nesse momento, né? Muito honrada pelo convite de poder compartilhar um pouquinho da minha escrevivência com todas e todos vocês também que estão aqui, né? Com essa escuta generosa, dispostas a fazer trocas. Eu fico muito honrada de verdade. Então, a benção a vocês. Insubmissa negra voz, que espetáculo lindo, que espetáculo sensível. A gente está no meio de uma pandemia e agora enfrentando, né? Talvez esse que seja o pior momento dentro da pandemia que nós vivemos, o número de mortes cada vez mais crescente. A gente sabe que o coronavírus, ele não inventou esses problemas todos que a gente tem aí, né?
Ele tornou latente, na verdade, as profundas desigualdades raciais, sociais que esse país tem, né? E isso nós estamos aqui dando conta, né, de tentar amenizar no nós por nós, né? Ainda bem que a gente tem a gente. A arte, profunda arte, esse instrumento, né, essa tecnologia ancestral de cura, de resgate de memória, de política pedagógica, educativa. Eu cada vez mais tenho me aproximado da escrita criativa, da escrita enquanto arte, da escrita enquanto poesia, porque eu levo muita fé mesmo. Eu levo muita fé na nossa estratégia de conseguir sensibilizar as pessoas através do lúdico, através do poético, através do sensível, né? Por isso que a arte tem tanta força, tanto poder e por isso também tão perseguida, né? A gente tem aí um desmonte de políticas públicas que afetam profundamente dois campos muito sensíveis para nós, a arte e a educação, que estão ali, né, juntinhas. Assim. E não à toa, né, Damiana, não à toa. Isso faz parte de uma sociedade que é controladora, que é opressora, e aonde, imagina, a arte se torna aí elemento, né, historicamente subversivo, né, de, enfim, alternância, né, tentativa de alteração e transformação das mudanças sociais que a gente precisa. Eu costumo dizer que arte, poesia, mulher, escrita e criança têm isso em comum, né? Que é essa possibilidade do não controle, né? Essa possibilidade. Nós mulheres somos cíclicas. Imagina, a gente está no meio de uma lua cheia. Para quem ainda não viu a lua, hoje é lua cheia, né? A gente só tem lua cheia mesmo, um único dia. Depois a gente começa aí as sextantes, né? Então hoje é noite de lua cheia, definitivamente. Nós mulheres somos cíclicas, assim como a natureza, e não à toa fomos demonizadas dentro da estrutura racista, patriarcal, ocidental, binária, né? Porque, de fato, um corpo cíclico é um corpo que não pode ser controlado, que não pode ser previsto. Isso, para essa sociedade, é extremamente subversivo, é extremamente ameaçador. As crianças, a mesma coisa, né? As crianças, elas invertem as lógicas, elas questionam, né? Elas mudam aí os formatos, né? Uma criança não é bípede engessado como a gente, né? Que está ali de pé, muito bem quadradinhos, enquadradinhas. A criança acorda um dia, ela pode ser um gatinho, ela pode ser um cachorrinho, ela pode ser um elefante, né? Imagina, né? Esse lugar da criança para essa sociedade é também profundamente ameaçador. E a poesia. Audre Lorde, que é uma escritora, né, afro-caribenha, uma mulher lésbica, preta. Audre Lorde, ela diz nos seus escritos, né, que ensinar alguém a escrever poesia é ensinar a ele ou ela a ser quem eles são, é ensinar a pessoa a se descobrir. E a gente é muito bem pago, é muito bem paga na sociedade que a gente vive para não se olhar, para não se observar, né? A gente é muito bem pago para não dar cor à existência. Então, quando você tem uma escrevivência, quando a gente pode construir as nossas narrativas enquanto protagonistas da nossa própria história em primeira pessoa, e quando essas histórias, que nunca são individuais, são sempre coletivas, porque, como diz bem Conceição Evaristo, elas se misturam a tantas outras. Isso, de fato, é algo que essa sociedade não quer. Então, a gente está fazendo aqui um ato de resistência, e mais do que resistência, um ato de existir. Existir como se é, existir como se bem quer, né? E isso é muito poderoso, isso é muito forte, né? Isso é bem profundo. Então, vocês vão reverberar ainda, né, essas narrativas, essas negras vozes, essas insubmissas vozes, ainda por muitos dias, por muitos meses, por muitas semanas, né? E só emociona, só faz sentido porque são as nossas, né? São as nossas histórias. Eu acho que tem algumas coisas importantes, que eu acho que principalmente esses fragmentos, né, de alma e de fala que vocês selecionaram da Conceição Evaristo trazem de forma muito latente, que é, primeiro, existe uma fome coletiva pelas nossas histórias, não dadas, silenciadas, não verbalizadas. Essa fome
que a gente está sentindo agora, revira o estômago, é essa fome que a gente precisa dar vazão e a gente precisa vocalizar para o mundo os passos que a gente deu, os passos que a gente dá, né? E aí, não à toa, né? Nossos passos vêm de longe, né? E se a gente acredita em ancestralidade, a gente acredita que traz em nosso corpo físico e espiritual não só as dores e mazelas de uma escravização, que foi apenas um capítulo da nossa história, porque a história negra africana, a história diaspórica, não se reduz a uma história de escravização. A escravidão, o tráfico transatlântico negreiro, ele é um capítulo que é o pior da história, que é o pior crime à humanidade da história, sem dúvida. E a gente não vai esquecer isso, e a gente não vai deixar de falar disso. Mas ele é um capítulo. Então, a gente traz, sim, né, nas nossas células, as marcas desse trauma profundo. Porém, a gente também traz todas as outras marcas, as marcas da potência, as estratégias e as táticas de luta, de sobrevivência, de existência. A gente traz o poder de invenção, porque sabemos que somos os grandes inventores da história, nós, povos negroides, né? A gente traz a escrita, a gente traz a oralidade, a gente traz memória, porque para a gente, memória é poder. Não à toa, nessa sociedade, a gente é tão destituído de memória. Não à toa, a gente teve um esforço imenso de construção do que a escritora Chimamanda vai dizer de uma história única. O Ocidente ele forjou uma única história para explicar a história da humanidade inteira. Uma única história escrita a partir do seu ponto de vista. Dele, enquanto sujeito europeu superior, e os outros enquanto os outros. Enquanto selvagens, bárbaros, que precisam ser domesticados, cristianizados, educados de acordo com a sua perspectiva. É esse perigo da história única que a Chimamanda denuncia para nós, que nós estamos aqui contradizendo ao fazer teatro negro, ao fazer livro, ao dar palestra, ao fazer live, ao dar aula, ao andar com o nosso corpo na rua. A Conceição fala algo que eu amo, que ela diz, eu não nasci rodeada de livros, mas eu nasci rodeada de palavras. Eu falo isso muito nas oficinas da Ataré Palavra Terapia, que é o projeto que eu estou à frente, que é sobre... As pessoas geralmente falam que para você escrever bem, você precisa ler muito. O que é ler muito, né? Eu costumo dizer que ler muito é a gente ter sensibilidade de captar narrativas no cotidiano. Isso significa, se eu saio daqui agora e eu vou na rua, se eu vou na padaria, quando eu podia estar nos sambas, quando eu podia estar bebendo a minha cerveja no bar com as minhas amigas, quando eu vou ao teatro, quando a gente está aqui trocando, dialogando, isso tudo é narrativa, isso tudo é fazer leitura de mundo. Quando a gente pega trem, quando a gente pega metrô, quando a gente cria os nossos filhos e as nossas filhas, a gente está fazendo leitura de mundo, a gente está criando narrativa, né? Isso é para a gente sair um pouco dessa visão, né, que é muito eurocêntrica, de que leitura é só ter acesso a isso aqui, ó, livro físico, e conseguir ler. Né? O que a gente sabe que não está disponível para todas as pessoas desse país. Né? Nós vivemos num país em que apenas 40% da população não tem acesso a livro. A gente vive num país em que internet, inclusive, esse meio com o qual a gente está falando, internet e computador, não está acessível para todo mundo. É preciso dizer isso, né? Então, como que a gente quer que a gente só consiga construir narrativa e que as pessoas só consigam desenvolver saberes a partir disso aqui, né? Isso é uma visão limitada, é uma visão também elitista, que faz parte de um projeto de poder racista. Então, a gente constrói narrativa, história, quando a gente está vivendo, né? O grande oráculo que nós temos, o grande livro que a gente tem é a própria vida, né? E aí são aquelas memórias mesmo, é o cheiro quentinho do bolo da avó, é o cheiro de cocadinha com a pontinha queimada saindo do forno, é os momentos de tristeza em que a gente pode se abraçar, pode se acolher, é o que a gente toca, e isso profundamente chega à nossa alma, é a música, né? A música aí que é esse grande portal ancestral de conexão, não à toa, né? E eu amei isso, a gente começa esse espetáculo com uma playlist musical, né? E aí dá todo o meu respeito, toda a minha admiração, que poesia linda, né?
E aí eu fico realmente profundamente arrepiada, porque a música já é o espetáculo. Eu vi algumas pessoas perguntando, já começou? Vai começar? Já é o espetáculo, né? Já é a gente entrando dentro desse mar profundo, que é esse verbo de Conceição, que se confunde com o verbo de todas e de todos nós, né? Então, é muito importante também, e falo isso bem no início do espetáculo, a gente lembrar que memória é do presente. Isso é fundamental. Memória é do presente. Então, cada vez que a gente conta um fato, cada vez que a gente conta uma história que aconteceu com a gente vai contar de forma diferente. Porque quem está contando é a nossa memória do agora, é a nossa memória do presente. Por isso que a escrita, assim como a leitura, assim como a fala, são tão importantes. Porque cada vez que eu paro para escrever e contar a minha história, cada vez que eu paro para exercitar a escrevivência, eu estou reelaborando meus traumas. Eu também estou observando as minhas estratégias de vivência. Isso é uma potência imensa. Eu sou defensora da escrita, a Dami sabe, já passou pelas minhas oficinas de escrita, assim como as pessoas que estão aqui. Porque a ideia, né, eu sempre falo sobre isso, a gente precisa desmistificar esse lugar da escrita, esse lugar elitista, racista e eurocêntrico, em que o imaginário da escrita foi construído. Escrita não é antagônica de oralidade. Nós, enquanto povo preto, carregando na nossa célula ancestralidade, nós, enquanto herdeiros dessa diáspora afropindorâmica, afro-indígena, nós temos que entender que escrita e oralidade, elas estão conectadas. Uma coisa não é opositora da outra, né? Quando a gente chega muitas vezes nos espaços privilegiados de ensino, né, que também são espaços privilegiados de poder, como a universidade, a gente aprende que nós somos descendentes de povos que tinham como poder a oralidade. Isso não é mentira, só que esse é um estereótipo. E qual o problema do estereótipo? O problema do estereótipo, como diz a Chimamanda, é que ele é apenas uma parte. É quando você transforma a parte no todo. Você usa uma parte, uma característica para definir um todo que é extremamente complexo e plural. É aquela velha história, né, gente? Quando a gente vê um menino preto correndo no ponto de ônibus, a gente agarra a bolsa contra o peito. Esse é o estereótipo poderoso que transforma todo jovem negro num potencial bandido. E quando a gente vai falar de escrita e oralidade, a gente também se torna refém de um estereótipo. O estereótipo de dizer o quê? A gente é bom falando mesmo, a gente é bom na oralidade, é a oralidade que é a nossa força. Isso não é mentira. Só que essa é uma parte da verdade. Quais são as outras verdades? As outras verdades é que nós, por exemplo, inventamos escrita. Lá no Egito Antigo, a África, berço da humanidade. A escrita é coisa africana, é coisa de preto. Isso essa sociedade não diz pra gente. Essa sociedade vai dizer que a gente é bom da oralidade, e é por isso que tem um monte de pesquisador e pesquisadora que quer fazer história oral com a gente, não é isso? Que quer ouvir o que a gente tem a dizer, e depois eles fazem o quê? Compilam nos livros e assinam. A autoria se torna dessas pessoas. E numa sociedade capitalista neoliberal, autoria é dinheiro, autoria é poder. E nós, mais uma vez, somos só as fontes, somos só dados, somos só números, somos só estatística. É contra isso que nós precisamos estar remando, como diz Dai, né? Não paremos de nadar e não paremos de remar. E a gente está aqui nadando para dizer o quê? Que a gente escreve bem. Agora, certamente, a nossa escrita não vai ser a mesma escrita desse modelo eurocêntrico que a gente tem, né? A gente escreve com alma, a gente escreve com múltiplos sentidos. A gente não é refém só do que alcança a vista. A gente escreve com tato, com paladar, com olfato. A gente não escreve de forma solitária. Outra falácia que é contada para a gente é que a escrita é solitária. Vocês já devem ter ouvido falar disso milhares de vezes. Isso não é verdade. Quando eu sento aqui para escrever, ainda que eu esteja fisicamente sozinha, eu estou trazendo um monte de outras mulheres na minha fala, na ponta do meu lápis, no que eu vou botar no papel. Quando eu sento para escrever, eu estou trazendo meu pai, eu estou trazendo minha mãe, eu estou trazendo meus ancestrais, eu estou trazendo histórias e memórias de luta, eu estou trazendo tudo que me incomoda e que eu não vejo escrito, verbalizado e resumido na sociedade que eu vivo e que eu preciso colocar no papel para eu me sentir parte, para eu ter pertencimento. Isso é fundamental. Então, o que eu sempre digo é: nós somos um povo do poder da palavra em oralidade,
poder da palavra em escrita, poder da palavra em corpo. Escrita é corpo, e a escrita tem tudo a ver com teatro. Não só porque tem roteiro, não só porque tem dramaturgia, mas é porque escrita é corpo. O nosso corpo fala. Isso fica muito nítido quando a gente traz poesia para o teatro. É o que vocês viram. Para além do que saiu vocalizado aí, né, dessas 4 mulheres incríveis, da sua voz, tem também todo o corpo. Tem trabalho de corpo, e o corpo está falando junto. Tem a música, que também é escrita, seja em melodia, seja em letra, né? Então, a gente é um povo do poder da palavra. E aí a gente tem que fazer uso dessa palavra de diversas formas, de diversas superfícies, né? Isso é muito importante de dizer. Por isso que a gente nunca esteve totalmente silenciado. Ainda que as nossas vozes ficam submersas, ainda que a gente tenha um processo opressor para nos calar, a gente nunca esteve totalmente calado. Isso não existe. A gente estava falando, né? É só a gente olhar a imagem de Anastácia. Eu adoro trabalhar com a Anastácia, porque a Anastácia está amordaçada, só que se vocês observarem, e aí cada um pega aí na sua memória, porque todo mundo já teve na casa da mamãe, da vovó, na sua própria casa, uma imagem de Anastácia, seja em gesso, seja em pôster, né? Imagem, em gravura. A Anastácia está com a boca selada, mas os olhos falam, a expressão da testa fala, o rosto fala, né? Então, a gente nunca esteve calado, a gente nunca esteve passivo, né? A gente está construindo a nossa história, né? E fruto disso é porque estamos aqui hoje. Escrita é corpo. Às vezes a gente acha que está engessado. Eu sempre falo isso nas oficinas, né, Dami? Às vezes a gente acha que está com bloqueio criativo, né? A moda é bloqueio criativo. Bloqueio criativo quase sempre é racismo mesmo, porque o racismo afeta a nossa cognição, afeta a nossa capacidade de construir afeto, afeta a nossa subjetividade a tal ponto que a gente não consegue se expressar, se desenvolver em expressão. Isso é muito sério, né? Isso é um dos efeitos aí nefastos do racismo, mas às vezes também bloqueio criativo é o corpo que está engessado. Ainda mais, gente, a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente está em casa, né? A gente está aqui procurando novas formas de adaptação, né? Então, o que acontece? A gente está muito menos se movimentando, né? A gente tem se movimentado menos, a gente anda menos na rua, né? Então, por isso que é importante, né? Pega essas lives aí, gente, vai dançar, vai rebolar, vai fazer yoga, né? Vai fazer ginástica em casa. Isso é fundamental, né? Para a gente poder desbloquear o corpo mesmo. O corpo, ele, né? O organismo vivo aqui, ele precisa se expandir, né? E a gente está muito sentado, muito de frente para computador, né? Isso também traz bloqueio. Eu vi alguém aqui comentando, dizendo, a gente diz que é bloqueio criativo ou que a gente é burra. Tem uma coisa que me incomoda muito, é quando eles vão falar, né? Que as nossas avós, as nossas mães, elas são analfabetas. Eu tenho um profundo incômodo com essa palavra, analfabeta, porque analfabetismo é sinônimo de burrice, né? Como se a pessoa fosse burra, não fosse inteligente. E, na verdade, as nossas avós, elas passaram pela vida e nunca souberam o que é reprovação. Elas nos forjaram, elas nos ensinaram. Nós só estamos aqui de pé e falando hoje por causa delas, por causa deles, né? Então, uma coisa é não ser alfabetizado e não passar pelos espaços institucionais educativos para aprender a língua do colonizador, que é a língua portuguesa. Ainda que a gente saiba que o que a gente fala aqui, como diz Lélia Gonzalez, é muito além do português, que a gente fala o pretuguês, que é o português cheio de expressões, cheio de articulações que são africanas, né? Apesar da gente saber disso, a gente fala a língua do nosso colonizador. Isso nos foi negado, a gente não podia frequentar a escola, né? A gente não tinha direito a entrar em escola. Só que nem por isso a gente deixou de desenvolver conhecimento, deixou de desenvolver comunicação, deixou de usar a palavra, deixou de exercer poder através da palavra, né? Quando a gente vai para os terreiros, eu sou uma mulher de candomblé, tudo no terreiro que a gente faz, toda a magia envolve palavra. Palavra é magia, transformação, né? E a gente não cuida só do que a gente vai falar no sentido da palavra falada. A gente cuida da boca, a gente cuida da garganta, a gente cuida do hálito, a gente cuida da saliva, a gente cuida da língua, porque nós somos seres humanos integrais. A gente não se vê separado, fragmentado. A gente se vê como todo. Por isso que escrevivência faz sentido. Porque a gente não está aqui contando as nossas histórias apenas. A gente está contando a história de um povo, né? E isso é muito profundo para nós, né? E lutando, né, com a Lei 10.639, depois 11.645, para que essas histórias estejam no currículo, para que elas estejam nos espaços institucionais. Só que a gente não é educada só em escola, a gente é educado na rua, a gente é educado dentro do terreiro, a gente é educada nos movimentos sociais, a gente é educado dentro de casa,
né? Isso tudo é espaço de educação, não formal, mas é espaço de educação, né? Isso é muito importante. E aí, gente, é um pouco disso que eu queria falar um pouco com vocês, né? A Damiana, num dos cenários aqui dessa peça incrível, você usa um tecido, ali na parte que você vai falar da amarelinha, e que tem as bonecas e umas fotografias. Aquele tecido foi o primeiro tecido, eu fico até arrepiada, que eu fiquei bem emocionada. Aquele tecido foi minha primeira roupa dentro do candomblé. Quando eu tinha 18 anos de idade, foi aquele tecido que fez o meu primeiro ojá e o meu primeiro pano da costa. Aquele tecido. Isso é para dizer para vocês o seguinte: nós não estamos sozinhos e sozinhas. Nós estamos em sincronicidade. A gente muitas vezes tem a ilusão de que está trabalhando sozinho, sozinha. A gente tem a ilusão de que a gente não está conectado por causa dessa sociedade individualista. Só que a gente está conectado e conectada de formas que a gente nem imagina. E que bom, não é para imaginar mesmo, não. É só para sentir e para continuar. E aí eu queria, para encerrar aqui, que eu já falei muito, ler uma poesia, porque, né, afinal, sem poesia a gente não vive, poesia é alimento, né? A gente precisa tanto de comida quanto de poesia, e a gente está com fome, né? Nosso país está com fome de comida, de arroz, de feijão, porque a gente nunca, nos últimos anos, teve uma situação tão grave de fome, como a gente também está com fome de ideia, a gente está com fome de saber, a gente está com fome de mudança, a gente está com fome da poesia, que é extremamente transformadora. Trazemos mulheres de outros tempos na fala. Uma intrépida dicção nos afaga. Há mais nós do que solturas em nossa conexão afiada. Pensou que estivéssemos mortas? As nossas histórias são nítidas, ainda que subestimadas. Vivemos na combalida memória de luta das nossas antepassadas. Nossa feitiçaria é sagrada. Mandinga boa é aquela que vinga. Nos recusamos a abolir a raiva. Seremos as loucas, fortemente armadas e amadas pelas outras tantas que se sentirão chamadas. Vamos recomeçar a estrada, voltar ao centro da encruzilhada, com pele de búfalo, espelhos e adagas. Em nossos ventres, há mais vontade do que medo, e nem poderia ser diferente. Nossa responsabilidade é arar a terra e espalhar as sementes. Somos fêmeas matriz, cheias de garras, gritos e dentes. Dandara Suburbana. Axé, gratidão. Maravilhosa! De emocionar, Carol. Linda. Linda. Carol, fala um pouquinho para nós se tem oficina à vista. Dá uns endereços aqui, todo um monte de gente perguntando como que eu faço para poder fazer essa oficina, aonde eu me inscrevo. Então, passa as dicas todas aí para essa mulherada potente que está aqui assistindo a gente. Gente, o nome do projeto, né, é Ataré Palavra Terapia. Eu vou botar os endereços aqui rapidinho no chat, mas ele tem no Instagram, tem no Facebook, né? Ataré é uma pimenta da costa da África, para quem está curioso, curiosa, né? É uma pimenta que vem dentro de uma fava, um grãozinho pequenininho, que a gente usa muito nos terreiros, na comida de Exu, de Inhansã e de Xangô. É uma pimenta que aquece o verbo, sabe? Aquece a palavra. Então, tem esse sentido o nome do projeto. Eu vou colocar para vocês aqui também, no chat. E a minha página com os meus textos autorais se chama A Dandara Suburbana, @ADandara Suburbana no Instagram e também tem lá no Facebook. Então, são esses aí as páginas. Eu acabei de fazer uma oficina de escrita pelo Sesc Rio. Vou fazer outras. Agora a gente vai entrar em abril. Em abril, mais ou menos, na segunda quinzena de abril, eu vou estar oferecendo uma oficina de escrita. Provavelmente, eu tenho vários projetos, né? A gente tem oficina de escrita para mulheres, tem oficina de escrita antirracista, tem oficina de escrita terapêutica, né?
Então, tem vários projetos aí dentro desse guarda-chuva que é a Tarefa Palavra Terapia, e a gente vai estar fazendo uma oficina agora, provavelmente antirracista, que vai ser aqui, né, em abril. Ó, botei os endereços aí do Instagram e do Facebook. No Instagram, eu tenho botado muito mais coisa do que no Facebook, porque no Instagram, né, a gente faz as lives, tem o Reels, tem vídeo. Então, confesso que eu tenho usado mais o Instagram. Então, se alguém quiser falar comigo pelo direct, eu peço para escrever pelo Instagram, eu vejo mais rápido do que o Facebook. E é isso. Estamos aí. Espero que vocês venham com a gente. Eu também publico conteúdo diariamente, né? Lá na minha página também de textos autorais tem poesia erótica para quem gosta. Eu sou muito fã de Audre Lorde, né? Assim como muito fã de Conceição Evaristo, e a gente tem falado muito do erótico enquanto poder, né? Então, eu trago muitas narrativas que passam pelo erótico, nós, mulheres pretas, falando de um lugar de protagonismo, do nosso prazer, né? E aí, prazer e erótico não só não como sinônimo de sexo, mas como algo muito maior do que sexo, do que sexualidade, né? A gente está falando de potência criativa, né? De agência de mundo. Então, convido vocês, por favor, se puderem, a conhecer o trabalho, a virem junto e a trocarem. Bravo! Maravilhosa! Maravilhosa. Muito obrigada, viu, Carol? Muito obrigada. Sucesso na sua caminhada, na sua trajetória linda. E obrigada por estar aqui com a gente. Até breve, até daqui a pouquinho. Obrigada, meu bem. Quero muito agradecer a você, Dami, agradecer também a todas as mulheres incríveis, né, que estiveram aí atuando nesse espetáculo. Agradecer a Conceição Evaristo, obrigada por sua existência. Agradecer Renato também, que eu estou morrendo de saudade. Então, um beijo imenso. E agradecer a vocês também que ficaram aqui nos ouvindo, né, nesse tempinho, mesmo no domingão. Muito obrigada. Obrigada, Carolina, muito obrigada mesmo, do fundo do coração, pelas palavras, pela compreensão, pela sua existência também, né? Obrigada por essa mulher incrível que você é e por dividir aqui com a gente um pouquinho disso tudo, nos lembrando dessa conectividade que a gente tem que ter e que nos forma e que nos faz enquanto seres pretos, realmente, mas para depois disso, seres humanos. Só depois disso, seres humanos. Então, muito, 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 muito obrigada. E também obrigada a todos. Obrigada, equipe que está aqui presente, Vanderlei, Luciana, Bruno, Sig, Dami, Renato. Vou esquecer alguém, porque eu não estou vendo todos os quadradinhos. Dai, todos, enfim, toda a equipe. Ana Paula, toda a equipe aqui presente, Marcinha. Muito, muito obrigada por essa jornada linda que tem sido esse trabalho. Obrigada ao público que esteve aqui assistindo a gente, que ficou aqui conosco acompanhando as palavras da Carolina e fazendo coro a tudo aquilo que a gente trouxe, que ela corrobora. Muito, muito obrigada a todo mundo. Obrigada às deusas, deuses e tudo mais de divino pela oportunidade de estar junto com essas pessoas fazendo esse trabalho e dando voz a tantas vozes que acham que estão caladas. Então, muito, muito obrigada de coração. Axé para todo mundo, um bom domingo, uma semana linda, lindo encerramento de trabalho. Obrigada. Obrigada, amores. Obrigada, Tati, Dami, Renato. Obrigada, Carol, pelas palavras maravilhosas. Você é incrível. Obrigada por tudo. Obrigada, público. Axé para nós. Axé. Axé. Nome Rorenekyo, obrigada. Ótima noite de domingo. Ótima semana. Cuidem-se. Quem puder, fique em casa.